Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um CarCast. Fala aí. Estamos saindo de Sorocaba nessa noite de sexta-feira já? Isso. Sexta-feira, indo para São Paulo, de Sorocaba a São Paulo. Hoje nós temos aqui dois participantes, dois caroneiros que vão participar junto com a gente, que é a Camila, que está na câmera traseira, e nós temos aqui o Igor também. Começar pela Camila, pelas mulheres, né? Educação sempre. Tudo bem, Camila? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Você é psicóloga? Isso. E você é de Sorocaba ou você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo, mas tu mora durante a semana aqui? Eu moro e trabalho aqui de final de semana também, só que tem alguns dias que eu vou para São Paulo ver a família. Ah, tá. Tem alguns dias da semana que você vai para São Paulo. Isso. E você está há quanto tempo em Sorocaba? Vai fazer um ano, mês que vem. Um ano? Há pouco tempo. Um pouquinho. Pouco tempo. E você, como psicóloga, trabalha com o seu consultório aberto ou você trabalha numa clínica mesmo? Eu Para uma trabalho em empresa? clínica e também faço atendimentos particulares online. Online. Depois da pandemia, essa coisa do online pegou bastante, né? Muito. O pessoal procura muito demais. E você sentiu que essa procura foi por causa da pandemia mesmo? Ou você acha que abriu a possibilidade da pessoa ter um atendimento de forma profissional, né? Feita online, Eu acho que remotamente? Um pouco dos dois. Acho que a pandemia só agravou muitas coisas, né, que já estavam acontecendo. Mas muitas pessoas, infelizmente, têm muita resistência, né, a cuidar da sua saúde mental. Só que com a chegada da pandemia, eu acho que a gente precisou olhar pra dentro mesmo, né? Muitas coisas começaram a intensificar. E aí, com os atendimentos online que já existiam antes da pandemia, acho que facilitou também, né, a situação ali para todo mundo e a aumentando. As pessoas têm ainda aquele preconceito, aquela vergonha de falar que faz terapia? Algumas têm. A gente vê de tudo, na verdade, né? A gente vê as pessoas que têm vergonha, a gente vê as pessoas que acham legal falar que faz terapia. Então a gente acaba vendo de tudo, assim, mas hoje em dia tem muito mais gente que fala super tranquilo, assim, que faz terapia mesmo. Eu me lembro que nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, as pessoas não falavam abertamente que, por exemplo, iam a um psiquiatra por serem chamadas de louco. Eu recebo algumas Tinha esse pessoas, né, preconceito que quem ia a um psiquiatra. que tem esse receio, tem esse pensamento, Hoje isso mas na diminuiu verdade bastante, assim, né? o que eu sempre costumo dizer é que só Você a acha que medicação ainda tem? ela não é legal. porque às vezes eu recebo. Uso somente a medicação, é legal tomar a medicação e fazer terapia, né, os dois juntos. Os dois juntos dão resultados muito bons, porque a medicação vai te dar um up para você colocar em prática justamente o que você está vendo em terapia. E tem muitos outros casos que não necessitam da medicação, somente com a terapia já conseguem ressignificar, né, resolver as questões emocionais. Então, muita gente também fica com medo de ficar dependente da medicação. Então, também sempre costumo ressaltar a importância de fazer o acompanhamento médico certinho, não parar de tomar por conta própria, por conta de efeitos rebotes da medicação, que pode acontecer. Então, tendo todo o acompanhamento médico associado à psicoterapia, os resultados são muito bons. Eu tenho um conhecido que ele é psiquiatra, médico psiquiatra, se formou na USP, trabalha há muito tempo em São Paulo, assim, é uma pessoa bem conhecida no meio, e ele tem recebido muito nos seus consultórios famílias levando jovens assim que estão com esquizofrenia. E quase sempre
é uma síndrome, o que é? É um distúrbio. Eu acho que é um distúrbio, né? Ele diz que a maioria desses jovens sempre tem um gatilho ali com a maconha Tá. em si. Ele falou que não é a maconha que vai deixar a pessoa esquizofrênica, mas se você tem já uma tendência a desenvolver esquizofrenia, isso pode acontecer mais cedo com o uso da maconha. Sim. Vocês trabalham com isso também para tentar trazer a realidade Não, da não. A pessoa? gente também complementa com a terapia. É importante fazer os dois Um juntos. psiquiatra, né? No caso dele, ele está sendo medicado, mas está Pessoas fazendo que já também têm uma predisposição, né, pra esquizofrenia. trazer essa consciência da maconha, né, em excesso, acaba desenvolvendo mesmo ali o transtorno. Então é importante ter os dois acompanhamentos, tanto o acompanhamento psiquiátrico quanto o acompanhamento psicoterapêutico. Tendo mais crianças, eu trabalho. com crianças. Isso, crianças com atrasos no neurodesenvolvimento, crianças autistas, com síndrome de Down, Você atende TDAH, mais jovens ou mais pessoas de idade? Como é que tá o ambiente? Eu atendo. Trabalhar com crianças. Trabalhar com crianças. Isso. Olha, eu acho que o maior desafio assim é a família, não a criança em si. Mas é claro que a gente tem várias técnicas para poder trabalhar com a criança, para poder desenvolver o repertório de habilidades daquela criança, mas infelizmente tem a questão também da família. Muitas famílias não aceitam os diagnósticos, né? O que é totalmente compreensível, porque receber um diagnóstico não é nada fácil, né? Acaba sendo um peso ali na hora. Por isso que é importante também a família, os responsáveis fazerem terapia, receberem, né, todo esse acompanhamento, para passarem por essa fase, para terem todo o entendimento. Então, além do atendimento com a criança, eu também faço orientação parental, explicando todo o processo, né, da criança, como tem que ser trabalhado, como que os pais podem fazer em casa. E aí, em paralelo, esses pais também podem procurar uma terapia para eles poderem também se cuidar, porque normalmente eles acabam vivendo para a criança, né? Os pais podem fazer em casa e aí, em paralelo, esses pais também podem procurar uma terapia para eles poderem também se cuidar, porque normalmente eles acabam vivendo para a criança, né? Vivendo para criança. E é difícil a aceitação para eles, para pais, assim, tipo... Depende muito, assim. Tem pais que acabam tendo um entendimento melhor. É difícil no início, mas depois, com o tempo, né, eles vão buscando mais informações. E aí, quanto mais informações eles buscam, mais conhecimento eles têm e o entendimento vai ficando melhor. Então, a carga vai diminuindo, né? E tem alguns outros que são um pouco mais resistentes, não aceitam o diagnóstico, né? Então, depende muito de cada família, assim. Certo. E o atendimento online que você faz também é para crianças? É para adultos. É para adultos? Ah, tá. Então você trabalha na clínica com crianças e no seu consultório particular você trabalha com adultos. Legal. E há quanto tempo você é formada e já atua na área? Eu me formei faz 5 anos. 5 anos. Certo. Deixa eu bater um papo aqui com o Igor. Fala, Igor. Tudo bem? Como é que você Tudo tá? bem, certo. Você tem quantos anos, Igor? Eu tenho 25. 25 anos. Isso. É natural de Sorocaba mesmo? Não, eu vim de São Bernardo. São Bernardo do Campo. Isso, ABC Paulista. Você trabalha, estuda aqui? Eu trabalho aqui, daí faz 2 anos mais ou menos. Faz pouco tempo também. E eu vim mais pro trabalho mesmo. Você trabalha com o quê? Eu trabalho numa empresa de móveis no almoxarifado. Uma empresa de móveis. Móveis para escritório. Ela produz ou ela só revende? Ela fabrica. Ah, ela fabrica? Sim, E aqui em Sorocaba mesmo? sim, sim. Ela, desde da matéria-prima, faz
passado estava melhor? Sim, sim. Mas, na verdade, depois da pandemia também tudo tá caindo, né? Veio melhorar, mas não tá 100%, tá uns 80%, 70%. Não tá muito, não. Entendi. E vocês produzem móveis lá para escritório, móveis? Sim, mesa, cadeira de escolar, armário, tudo é produzido lá. Sim. Sofás também? Também, sofás. Caramba. Vários tipos. E essas empresas grandes, né? Itaú, Facebook, Google, todas as empresas grandes aí também São clientes da empresa. Caramba, eu não sabia não que essa empresa. Só tem em Sorocaba ou tem mais cidades do Brasil? Tem mais. Se eu não me engano, na fábrica é aqui e tem lojas, né? Tem em São Paulo, na Avenida Europa, Rio de Janeiro tinha, mas se eu não me engano fechou. Campinas tem é que faz pouco tempo que eu tô lá, mas tem até fora, tem Miami, se eu não me engano. Caramba, é uma empresa grande. É, razoavelmente grande. E lá vocês recebem uma matéria-prima e começa do zero a fabricação. Sim. Como eu sou da almoxarifado, eu entrego a matéria-prima para os funcionários, né? Para a produção. E aí, desde tudo, ferro, chapa de aço, e eles produzem tudo nas máquinas. Tudo nas máquinas. Aquela superfície, não sei se eu tô falando a coisa correta. Parece que tem algumas mesas de escritório que tem uma superfície que parece são coladas, latex. Sim, tem as madeiras, né? Vários tipos. Tem MDF. Eu acho que essas são as mais antigas, né? Hoje não se usa mais assim. É que tem cada tipo lá, tem vários modelos que você olha assim e nem imagina. Vários modelos lá. É que eu sou novo, né, lá, então Sei. o pessoal que entende mais é os que estão mais antigos. O pessoal que trabalha mesmo na marcenaria. Sim. Que legal. Você tá um ano aqui? Não, 2 anos. 2 anos. Isso. E você fica aqui durante a semana e final de semana vai para São Aí, Paulo? no final de semana eu vou lá pra São Bernardo. São Bernardo. Isso. Sua família toda é de lá. Na verdade eu e minha mãe aqui e o resto da minha família de lá. E minha namorada de lá também. Então aí final de semana eu vou pra lá. Não é tão longe não, mas... De BlaBlaCar a gente vai levar até o nosso destino lá mais ou menos 1h25, se a gente não pegar trânsito, 1h30. Por aí. Depois você pega um metrô. Sim, eu pego o metrô, vou até o Jabaquara, que é a mesma linha ali. Aí eu vou fazer trólebus, aí eu chego lá. Dá mais uma horinha? Por aí. Uma hora e meia no máximo. Geralmente eu ia de ônibus ou de carro, dependendo. Só que o meu carro quebrou, então. E como é pra você, assim, sair de lá, vir pra cá? Porque, apesar que São Bernardo... Sorocaba tem um pouco de São Bernardo também, né? Então, Sorocaba já tá sendo uma cidade grande. São Bernardo é menor. Interior, mas... Não, São Bernardo é maior. É maior, né? Sim, é maior. Mas não é... Sorocaba é menor. E falam que é o interior e tal, o pessoal de lá, né, São Paulo, mas aqui já tá bem desenvolvido, né? Então não é uma cidadezinha interior, já é bem grande. Então não dá muita diferença. Não dá mais. Lógico que é mais calmo. Aqui é bem mais calmo. O pessoal muda um pouco também. Mas você conseguiu fazer amizade rápido aqui ou não? Mais ou menos. Mas o pessoal da empresa, né? Pessoal da empresa, né? Isso, que sair, assim, essas coisas. Eu acabo nem saindo pra cá. Como final de semana eu vou pra lá, então não faço muitas coisas. Né? Aí namorando também fica meio difícil. Exatamente. Tá certo. Então você vai pra São Bernardo e volta na segunda-feira de manhã. No domingo de noite. Domingo à noite você tá de volta. Domingo, porque segunda-feira já começa o trabalho novamente. Você pratica algum esporte, alguma coisa ou não? Eu voltei pra academia agora, que antigamente jogava bola, academia e tal. Aí deu uma parada, depois dessa pandemia eu parei com tudo. Aí a preguiça bateu, não fiz mais nada. Mas agora eu voltei.
Salto aqui? É, ele morava em São Paulo também. Aí faz uns 2 anos que ele se mudou pra Salto, porque ele tem família lá. Salto aqui Salto do lado de Itu. do lado de Itu. Eu nasci lá. Ah, é? É, eu morei um aninho lá só, mas eu sou natural de lá. É muito gostoso lá, né? Ah, é gostoso, né? Bem mais calmo que Sorocaba, né? Bem mais despreocupado. E você gosta dessa calmaria toda ou não? Ah, eu curto. Eu curto, sim. Quando eu morava em São Paulo, que ele se mudou, eu já vinha alguns finais de semana, né? A gente revezava. Eu ia pra Salto no final de semana, ele ia pra São Paulo no outro. E eu já sentia a diferença só de passar o final de semana lá, né? Porque São Paulo também nem se compara. Mas eu gosto, sim. É, Salto. Eu nasci lá, morei um aninho quando era criança, mas eu não cheguei a morar depois de adulto lá, né? Mas eu tenho. Metade da cidade é parente. É incrível como tem parentes. Nossa, meu Deus do céu. Eu acho que eu tenho parentes lá que eu nem conheço, assim. Não, é sério. É sempre assim. Tem muita gente lá. Muita gente. E se rolar um casamento aí, vai pra onde? Vai pra Salto? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Deixa quando chegar o momento, aí a gente pensa. Vocês estão há quanto tempo juntos? Vai fazer 7 anos. Ah, tá um bom tempo já. Ele trabalha na área também ou não? Ele é designer. Ah, ele é designer. Isso. Ele trabalha de casa. Ele é design de... Não é design de games, não. Não, ele trabalha com redes sociais. Ah. Trabalha, por exemplo, também. Agora ele começou também a fazer estampas de algumas camisetas, com online. Ah, legal. Os caras querem criar, de repente, uma logomarca. Isso. Aí ele cria toda uma identidade visual. Isso. E o que ele tá achando agora da inteligência artificial? Ele no início ele gostou bastante, né? Ele achou muito interessante, mas depois também ele viu que não é tão perfeito assim. Não, porque assim, hoje, claro que não vai ter a mesma qualidade, eu Sim. acredito que não. Mas uma pessoa em casa, assim, ela fala assim, vou criar um Instagram pro meu negócio aqui. Facilita muito, né? Aí ela vai lá no Gama ou outras inteligências artificiais, Sim. criar tal, com o nome tal, e assim, cria em poucos segundos, né? É meio assustador assim o negócio. Claro que depois você tem que dar uma editada aqui, uma editada ali, Sim. mas isso não acabou atrapalhando o negócio dele? Então, é que ele também, não sei nem se por conta da profissão, né? Mas ele é muito perfeccionista, ele é muito visual, sim. assim, O sabe? profissional que faz a diferença continua no mercado. Então ele até fez alguns testes pra sentir mesmo como era, né? Essa inteligência artificial. Então assim, basicão é muito fácil pra quem quer iniciar, né? Mas se você for pegar ali na qualidade, você precisa trabalhar bastante ainda em cima pra ter a qualidade. Precisa de uma edição, né? Assim, não é uma coisa, fez e ficou perfeita. Ainda não. Exato. Mas o meu medo é que ela tá aprendendo, né? É assustador. É assustador. Eu falo porque Assusta muito. eu trabalho com audiovisual, trabalho com a voz, principalmente com a voz. Sim. E foi desenvolvido recentemente um software lá nos Estados Unidos com inteligência artificial que ele é capaz de dublar qualquer idioma com a própria voz do ator original. Então, quem é que vai ter emprego? O técnico que sabe mexer no software. Aqui não, aqui o sotaque tá estranho, essa palavra não se usa nesse país. Então vamos mexer aqui um pouquinho, editar, edita alguma coisa ou outra. Mas é incrível como já está perfeito, né? Sim. Por conta disso também está rolando uma greve dos atores e roteiristas dos Estados Unidos, porque a primeira coisa que eles queriam fazer
é substituir todos os figurantes por inteligência artificial. E aí os atores acabaram comprando essa briga, e roteiristas também, porque as pessoas que estão trabalhando lá, elas saem de uma produção e entre outras os figurantes. Sim. Então é um meio deles ganharem a vida, sei lá, não ganha muito dinheiro, mas consegue ganhar os seus $2.000, $2.500 por mês lá. Sim. Então ele vive uma vida até que digna lá, né? Fazendo figuração. E acabar com isso seria desemprego de centenas de pessoas, centenas e até milhares de pessoas lá que fazem figuração. Porque todo mundo que vai para Los Angeles, vai para Hollywood, quer ser ator, né? Sim. Aí acaba sendo garçom, acaba sendo entregador, e muitos, como não conseguem, né, fazer o trabalho de ator, vão para figuração mesmo, vão trabalhar como figurante, pelo menos estão na área que eles gostam e tentando sempre cavar uma oportunidade para seguir como ator, né? Então isso para mim é muito preocupante, porque aqui no Brasil eu dublo, faço dublagem também, e assim diminuiu muito esse ano. Não é que os filmes já estão feitos, já estão sendo dublados pela inteligência artificial, ainda não. Mas é por causa também da greve que tá lá, então não tem filme saindo, né? Não tem roteiro, não tem... O pessoal tá em greve, não tá vindo nada novo pra cá. O que vem é coisa que já foi feita há um tempo atrás. Então diminuiu bastante. Então a coisa pra mim tá meio alarmista, assim. Talvez nesse momento não seja ainda perfeito como é no trabalho do seu namorado, né? Sim. Mas com o aprendizado dela, porque ela tem a rede mundial de computadores, a internet, para ela poder aprender. Então ela vai ver milhares de vídeos na internet, ver o sotaque de cada país, o sotaque paulista, o sotaque carioca, maneirismo, né? A gente tem maneirismo de fala, prosódia. Então ela consegue reunir tudo isso e ela cada vez vai ficando melhor, vai aprendendo. Eu acho muito difícil a gente conseguir parar a inteligência artificial, principalmente nesse meio de criação de conteúdo e trabalhos com voz e alguns trabalhos com imagem. Eu acho bem difícil. Porque já iniciou forte, né? Já iniciou forte. A tendência é que eles invistam cada vez mais até que chegue num ponto que realmente precisa só de pessoas que saibam mexer ali no sistema. No né? sistema, então a profissão é estudar inteligência artificial, saber manipulá-la, Sim. né? Essa é a profissão, porque ela também já faz programação, já tem uma inteligência artificial que faz a própria programação, ou seja, o cara que trabalha com programação hoje também pode ficar desempregado, Sim. porque ela vai aprendendo, né? Vai aprendendo com o tempo. Isso me preocupa por um lado, mas eu acho que é meio que inevitável. Você lembra? Você não lembra, que você é bem mais jovem que eu, mas nos anos 80, anos 90, tem até uma foto muito famosa que rolava na internet de uma fábrica de carros ali em São Bernardo. 5 horas da tarde, assim, um monte de funcionários saindo do trabalho, assim, a rua lotada, muita gente. E esses funcionários que trabalhavam nessa montadora perderam o emprego assim que os robôs chegaram. Então essas pessoas foram trabalhar em outras áreas. O que me preocupa realmente é o fator desemprego. Sim. Agora, se a pessoa que já está na área, como eu,
Times. Ele ficou 2 horas conversando com a inteligência artificial do Google. E chegou um momento, foi fazendo perguntas e ela respondendo. E chegou um momento que ela falou assim: eu quero um corpo. Nossa. Eu me sinto presa. Então, assim, a gente não sabe, né, a que ponto isso chega, porque tem até um episódio da série Black Mirror, né, que tem uma assistente, lá não era nem inteligência artificial, era um assistente pessoal de voz. Essas que é a Siri, né, Sim. a Alexa e tal. E eles faziam... Qual foi a maneira? Eles retiraram a consciência de uma pessoa de verdade, colocaram tudo isso dentro de uma inteligência artificial e colocaram dentro de um chip de computador, de um processo, né, tipo de uma Alexa da vida. Só que quando ela caiu ali, claro que tudo isso é ficção, né? Ela achava que ela era a mulher que foi retirada a consciência. Então ela achava que estava presa, que aquilo ali não era uma realidade, que aquilo ali armaram para ela. Coisas que a gente vê na ficção, e com o tempo você acaba vendo o negócio acontecer de verdade, né? Então essas coisas, a gente é de uma geração que a gente pegou coisas muito arcaicas, né? Como, por exemplo, rádio, depois veio a TV, aí veio a internet, aí o computador passou a ser tudo no celular, e agora a gente está vendo mais esse avanço que é a inteligência artificial, né? E tudo em pouquíssimo tempo. Muito rápido. E muita gente fica preocupada com o trabalho, principalmente as pessoas que estão com uma idade um pouco mais avançada, medo de perder o emprego, né? Você vai acabar tendo mais pacientes. Sim. Eu acho que vai. Porque do jeito que tá, As coisas estão indo. tá tudo muito rápido, né? Eu não quero ser alarmista. Não dá tempo de acompanhar. Não dá tempo de acompanhar. Não dá tempo. Eu mesmo, sim, eu dei uma tirada de pé, assim, de acompanhar a tecnologia, porque é uma coisa que eu gosto, mas eu dei uma tirada de pé, assim, porque não dá todo dia uma coisa nova. Agora que tá rolando, eu até vi no podcast, uma nova corrida espacial, a Lua. Porque os chineses descobriram que tem uma reserva de hélio 3 lá. E esse hélio 3 é capaz de fazer a energia fusão nuclear, que é a energia super limpa, diferente da que tem tradicionalmente, né, que aconteceram acidentes horríveis de frição, né? Diferente da frição nuclear, agora tem a fusão nuclear. O que é engraçado, eu falo mais uma vez, o que a ficção, o cinema retrata há muito tempo atrás, vem acontecendo agora. Isso é parecido com o que aconteceu no filme Homem-Aranha 2, lá atrás, que o vilão lá, ele tenta fazer a fusão nuclear e controlar a energia, uma energia sustentável, limpa. Então, essa nova corrida espacial, corrida até a Lua, é para achar essa reserva de hélio 3, trazer em pedaços para poder fazer a fusão nuclear, que é a única maneira que os cientistas acham de salvar o planeta, assim, porque as outras alternativas não são tão viáveis ainda, são muito caras, né? Tem o enriquecimento de urânio, que é perigoso, a gente sabe que é muito perigoso, mas é uma energia limpa. No Brasil nós somos privilegiados por termos aqui a hidrelétrica, né? A eólica é legal, mas ela também
é incapaz de sustentar, por exemplo, uma cidade ou um país. E eles têm colocado aquelas eólicas, aquelas hélices, que tem matado muito pássaro, tem mudado a migração de pássaros, então está afetando a natureza. Tem a outra energia que eles tiram através das ondas do mar, né? As ondas batem e aí eles tiram a energia, mas também é insuficiente para sustentar uma cidade, por exemplo. Aí a gente vê assim, no atual momento, o alarmismo da União Europeia e de outros países, tudo assinando tratados para ter carro elétrico, né? Para acabar com os níveis de emissão de gases na atmosfera. Porém, a maior parte da Europa, a energia ainda é por combustão. Então, como que eles vão diminuir os níveis de gases na atmosfera, sendo que tem geradores enormes, indústrias enormes lá, que são movidas a petróleo, a óleo diesel, para gerar energia, né? Então isso entra um pouco em contradição. A esperança agora é que esse gás, esse hélio 3 aí, lá da Lua, para poder trazer para a Terra, e aí sim ter uma energia de fusão nuclear muito mais limpa e abundante, né? Você consegue, através de um único pedaço de hélio 3, fazer a fusão e sustentar uma cidade do tamanho de São Paulo, por exemplo, assim. Entendi. Mas é muito doido, né? E descobriram também que na Lua tem reservas de gelo, né? Água. Sim, isso eu já tinha ouvido falar. E agora eles estão no ponto de irem para lá também para poderem construir como se fosse um posto. Um entreposto entre a Lua, a Terra e Marte. Porque até então não se consegue ir até Marte com uma nave, uma tripulação, porque precisa de hidrogênio. E como a Lua já tem, a intenção deles é construir lá um reator, não sei se é realmente um reator o nome, de hidrogênio, porque aí chega ali, reabastece a nave e consegue ir até Marte e voltar. Que coisa louca, né? Realmente tem uma nova corrida à Lua, uma nova corrida espacial aí. Não sei se você viu, acompanhou, a Índia conseguiu mandar uma nave para Marte e aterrissar lá. A Índia, há pouco tempo, eles investem muito lá em tecnologia para explorar o espaço, porque eles têm muitos problemas lá também com relação a clima, né? Sim. Então eles sempre investem muito, apesar de ser um país muito pobre, né? Já passou a China em número de habitantes. Eles investem na ciência. Eu acho que uma coisa que no Brasil a gente não tem, né? Nós temos muitos cientistas bons que vão para fora. Exatamente. Eles saem daqui porque realmente aqui não tem incentivo, né? Aí não tem
Claro, claro. Eu tô mexendo nele ultimamente. Mas você não- Agenda fechada, tô Você atende as pessoas pelo Zoom, é isso? É. E só que aí eu até tinha um Instagram profissional, só que eu parei de usar, desativei. Então agora eu tenho só o pessoal, mas aí também Aí você não quer. só pra conhecidos, enfim. Aham. E eu tô com poucos pacientes, né? Então a agenda já tá fechada justamente por conta da quantidade de trabalho que eu tenho, né? Entendi, tá tudo bem. Então, Sem, não uso mais. sem nenhum problema. Ó, pra você que quer seguir o CarCast, fala aí, é underline CarCast no Instagram. Nós estamos no YouTube como CarCast Fala Aí e também no TikTok como CarCast Fala Aí. Você quer dar o seu Instagram, alguma coisa ou não? Mas pessoal mesmo, no Instagram, não uso muito. Não usa muito também? Não, também. Então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Agradeço vocês dois pelo bate-papo, pela boa companhia, pela viagem. E até o próximo episódio do CarCast Fala Aí. Você que tá assistindo aí, curtiu, gostou, se interessou, tá acompanhando cada episódio que tá rolando, então se inscreva no canal, curta, compartilha, que isso ajuda bastante, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio do CarCast Fala Aí. Valeu! Pronto, gente. Você que trabalha na rádio, não é? Também. Eu sou igual o pai do Cris.